Bom, dando continuidade aí, a primeira palestra, o item 4, né, a palestra aqui, é sobre a água subterrânea na Baixada Santista. A gente trouxe aí os palestrantes, o Oleg, o Otávio e agora o nosso amigo que acabou de adentrar a reunião. Oleg, você está com a palavra, vamos iniciar. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Só vou compartilhar aqui rapidinho. Só um segundo. Janela. Ok. Todo mundo está escutando bem, gente? A Sidney, dá para escutar? Sim, tá ok. Beleza, aqui estou usando o celular, esqueci minha câmera, veja aí. Beleza. Então a palestra de hoje, o nome proposto, não, é Água Subterrânea na Baixada Santista, Perspectivas Futuras como fonte de abastecimento em comunidades isoladas sem rede de abastecimento público. Então, começando com o fato de que no Brasil a gente tem uma lei número 11.445, que foi criado relativamente recentemente, no 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para a universalização do saneamento básico, abastecimento de água potável no Brasil. A implementação dessa lei resultou em grandes avanços na área do saneamento básico brasileiro, mas também tem grandes desafios. Um deles é, atualmente, fornecer água potável para as comunidades isoladas, ou seja, ser rede de abastecimento público. Onde estamos sem água, obviamente que a situação pode ter riscos muito graves para a saúde da população que reside nesses locais e, de forma geral, assim, deteriora bastante a qualidade de vida das pessoas, né? No Brasil já existem diversos projetos implementados nesse sentido, né? No sentido de fornecer água para as comunidades isoladas. E um deles, assim, um dos mais conhecidos, está acontecendo no estado de Pará, né? Onde, até fim de 2019, eles pretendiam perfurar 115 poços, né, em 56 municípios. Isso foi anunciado, né? No entanto, até 2021, perfuraram 103 poços em 27 municípios e deu bastante. Eu até conversei com algumas pessoas aí que estavam no projeto e deu muito certo. Assim, deu muito certo e então assim, ano passado teve então um investimento bem grande para perfurar mais ainda 600 poços artesianos adicionais. Aqui alguns manchetes, né? Esse de 10 mil água para 10 mil pessoas em áreas isoladas. Na realidade, é bem mais que 10 mil pessoas. 600 poços artesianos em 4 meses, né? Esse do ano passado. Não sei até que ponto eles conseguiram fazer isso em 2021. Eu vou mandar aí para o WhatsApp, tá? Bom, Fecha o som, Davi. Desculpa. Seria muito interessante implementar um projeto similar na Baixada Santista, né? São inúmeros benefícios que esse tipo de projeto pode trazer para as comunidades que não têm acesso à água via rede de distribuição pública. Andando pela Baixada Santista, eu encontrei vários locais onde realmente não tem água de Sabesp e não tem, lamentavelmente, em alguns casos não tem previsão, né? A gente sabe, é a realidade, né? Então as pessoas realmente consomem água que não é salubre, que não é saudável, né? Se pega na água nos níveis rasos, muitas vezes contaminada, está com bastante matéria orgânica e consomem essa água, fervem, e filtram de alguma maneira, não? Se bem, vamos dizer assim, de maneira artesanal, assim, e consomem essa água. Quais impactos sobre a saúde dessas pessoas
isso produz, obviamente a gente não tem como estimar, não tem uma pesquisa assim na área de saúde sobre isso, mas com certeza não é nada muito legal. Então, é super importante implementar esse projeto de poços. Só que temos um probleminha. Assim, a gente não está em Paraná. Em Paraná, o pessoal tem um aquífero Guarani, tem aquíferos relativamente simples, né? Assim, de você perfurar, já ter água artesiana de uma qualidade boa, né? A gente está na região costeira, né? Assim, onde os aquíferos são bastante vulneráveis e quando a gente pensa em implementar um projeto de perfuração de poços, o que acontece? Se a gente começa a perfurar, vamos encontrar diversos problemas, né? Um deles que todo mundo conhece, né? A água, muitas vezes que a gente encontra, ela tem bastante conteúdo de sais, né? Ela é contaminada pela intrusão marina, né? Pela intrusão da água salgada do mar, né? Do oceano. E sendo assim, é inviável, né? Se usar essa água para consumo humano. Agora, será que todo o aquífero que a gente tem aqui, toda a água subterrânea que a gente tem na Baixada, ela está contaminada com água salgada? Claro que não. A gente tem bastante água doce, né? Em grande quantidade, água doce. Mas até agora só podemos falar que está em grande quantidade. Agora, onde ele está, em qual quantidade que a gente tem, realmente, a gente não tem nenhuma informação, lamentavelmente. A informação factível, né? Então a gente ninguém consegue apontar com o dedo e falar perfura aqui que vai dar certo, né? Assim, ou existe uma grande probabilidade que vamos encontrar água doce. E então assim, por que isso acontece? Porque pesquisa sobre águas subterrâneas na Baixada Santista e em outras áreas costeiras também no Brasil muitas vezes foi subestimado, né? Assim, não foi considerado necessário, né? E então assim, agora estamos começando, né? Essa etapa importante, né? Assim, na vida, vamos dizer assim, hidrogeológica, hidrogeofísica, de águas subterrâneas na Baixada Santista. Estamos começando fazendo uma pesquisa bastante séria para entender assim nossos aquíferos. Então, então, devido a tudo que eu mencionei, antes de etapa voltada à implementação de um projeto de perfuração de poços de água, é super importante fazer uma etapa de prospecção, assim, no caso, utilizando métodos geofísicos. A gente adquire o dado, a gente interpreta esse dado e indica, então, lugares, entende o aquífero e, em base dessa informação, conseguimos indicar os locais com maior probabilidade de encontrar água potável e para uso humano e, claro, assim, com foco principal assim nos locais onde não temos abastecimento por rede de distribuição pública, né, de água. Então, atualmente, temos 2 projetos em andamento, assim, uma é a avaliação e monitoramento de disponibilidade hídrica subterrânea na Baixada Santista usando métodos geofísicos, e o segundo, prospecção geofísica de recursos hídricos subterrâneos em comunidades isoladas na região da Baixada Santista. Esses 2 projetos abrangem, basicamente, todos os municípios da Baixada Santista, né? E são bastante ambiciosos nesse sentido, né? Assim, então, ou seja, a gente quer trazer dados para todos os municípios da Baixada. Um pouquinho sobre os aquíferos. O que é isso? Quando eu falo aquífero, não é nada mais que uma camada, um corpo, não, geológico em subsuperfície que contém água, né? Assim, a gente tem 3 tipos de aquíferos, que no sentido de tipo de porosidade de rocha e 2 desses estão presentes na Baixada, né? Assim, na Baixada a gente tem aquífero granular e sedimentar, que seria aquífero litorâneo, e aquífero fraturado e fissural, né? Que seria um aquífero cristalino, também chama de pré-cambriano. Então, imagina então
uma areia, né, assim, uma camada de areia em subsuperfície, né? Dentro dos poros, né, assim, dentro desses espaços entre os grãos de areia, né, a gente tem água depositada, né? E essa água, quando a gente precisa, a gente pode extrair, né? Em São Paulo, a gente tem diversos, né, assim, aquíferos. O mais famoso, provavelmente, é o aquífero Guarani, mas tem vários aquíferos que dão água, né, assim, subterrânea para os municípios, né, que é além de Guarani, temos um Taubaté, bastante explorado, São Paulo, assim, temos Bauru, né, assim, Bauru nem tão explorado, mas já estão começando a explorar mais. Serra Geral. Na Baixada Santista, nosso aquífero é aquífero litorâneo, sedimentar, de maior importância, e a gente também tem um precambriano cristalino, que também tem uma importância grande, né? No entanto, ele mais, vamos dizer, não tem tanta, porque a porção dele é menor na Baixada, e também porque a água dele não se encontra numa continuidade toda vamos dizer, do corpo geológico. Você tem que procurar os bolsões, onde a rocha está fraturada, né? Aqui uma descrição breve de aquífero sedimentar litorâneo. Assim, para vocês terem ideia, ele tem 4.600 km² de extensão, não todos estão dentro na Baixada Santista, né? Ele se estende ao longo de toda a costa paulista, desde a região de Canané ao sul até Ubatuba, ao norte, formado a menos de 2 milhões de anos e composto por sedimentos, né, variados, areias, conglomerados, argilas e siltes, né? Argilas no sentido que a areia ela pode estar assim com um certo conteúdo de argilas, né? Espessura varia de poucos metros até mais de 167 metros. Esse 167 metros e mais ao sul, não, na Canané. Aqui essas espessuras, na Baixada Santista, essas espessuras não se encontram, né? Assim, mas você pode encontrar 30 metros, por exemplo. Aquífero cristalino mais antigo, né, é bem maior, não, mas só pequena parcela, relativamente pequena parcela desse aquífero está aqui na Baixada. Ele é composto por granitos, gnáisses, filitos, lembrando que para que serve como aquífero, essas rochas eles têm que estar fraturadas, né? Ou seja, essas tem que conter nos sistemas de falhas e fraturas de alteração de rocha, para que a água pode ser depositada nessa rocha e, em consequência, a gente pode extrair ele, né? Aqui um mapinha só demonstrativo, vamos dizer assim. Se vocês olham na data, eu tirei esse mapinha hoje, de propósito, não, mais atual impossível, né? 26 de 5 de 2022. Essa mapinha ela é fornecida por uma ferramenta chamada DataGeo, Sistema Ambiental Paulista, da Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo. O mapa ele mostra as informações que a rede de qualidade das águas subterrâneas fornece, né? E a gente percebe que a área costeira ela é basicamente bastante ignorada, e Baixada Santista, em particular, está em cor cinza, ou seja, sem dados, né? Potabilidade das águas subterrâneas sem dados. Bom, aqui uma das raras informações sobre geologia que a gente tem na Baixada Santista, no sentido de perfil, né, geológico, geotécnico, no caso daqui de Santos, né, da Orla, né, se vocês veem canal 1, 2, 3, 4, fácil se ubicar, né, Ilha Porchada, Morro Itararé, e apontando com flechinha Guarujá, né, vocês percebem que o que a gente tem em subsuperfície é uma intercolação, não, de areias e argilas, né? Ou seja, a areia, lembramos que a areia é justamente um sedimento que é um corpo geológico composto por esse sedimento, pode conter água,
E a argila, ela é vamos dizer assim, nesse caso a gente pode considerar como um protetor, não? Assim, uma capa protetora, não? Assim, selante, desse aquífero, não? Assim, então, se a gente pensa em aquífero superior, a probabilidade que ele esteja contaminado é muito alta. No entanto, esse aquífero inferior aqui é o que a gente está procurando, não? Assim, e onde a gente pode ter uma água de boa qualidade. Aqui sobre então assim a problemática que a gente tem assim sobre aquífero, maior contaminante assim o problema que a gente tem que lidar é justamente a água salgada, né, que adentra no aquífero, né, litorâneo. É um modelo hidrogeológico conceptual para todos os aquíferos litorâneos costeiros, né? Quando existe uma explotação nossa de água subterrânea inteligente, né, sustentável, a gente não mexe muito nessa interface entre cunha salina e água doce. Se a gente começa a sobreexplotar, né, podemos perder nosso aquífero, né, ou seja, poço que traz água doce vai trazer água salgada. Isso é sobre o controle, vamos dizer assim, sobre o monitoramento do nosso aquífero. Também existe na Baixada Santista problemas de contaminação urbana que a gente tem que estar de olho, não assim. E por isso o nome de um dos projetos é disponibilidade hídrica subterrânea, ou seja, a gente pode ter uma água, no entanto, ela pode estar contaminada, ou seja, a gente não consegue usar ela para os fins de consumo humano. Bom, a geofísica, não é a ferramenta que a gente propôs utilizar para prospectar água subterrânea e indicar os locais com maior probabilidade de presença de água potável subsuperfície. Geofísica não, é a ciência não, que estuda o interior da Terra, não, estuda a Terra, não, é uma das áreas de geociências bastante importante. Eu gosto de comparar geofísica com física médica, né? Ou seja, basicamente a gente utiliza diversos fenômenos físicos para investigar o interior da Terra, né? De forma similar como a física médica faz com o corpo humano. Aqui um exemplo de um dos métodos chamado, um dos exames que muitos fizeram, provavelmente, quem está assistindo a palestra, é ultrassom, né? Assim, então, a gente tem também ferramentas similares na geofísica também, só que com escala um pouco diferente. Aqui uma comparação, assim, um método chamado ground penetrating radar, identificando uma tubulação, no caso, em subsuperfície, com uma anomalia relacionada a essa tubulação, e aqui uma vesícula biliar, o cálculo biliar na imagem de ultrassom, né? Então, assim, a geofísica ela trabalha também bastante com imagens, né? Assim. Agora, quando um dos métodos, por exemplo, não dá certo, assim, o que a gente faz, né? Assim, ou, por exemplo, não dá um método, outro método pode dar certo, ou você complementa os dois métodos, ou três métodos, né? Então, por exemplo, aqui um exemplo de física médica que todo mundo provavelmente conhece, né? Assim, a ressonância magnética versus raio-x. Né? Então, lembramos que raio-x, né, a gente pega principalmente parte óssea, né? Se o pessoal ortopedista adora, né? Se ver raio-x, sempre que acontece alguma coisa, a gente joga bola, vai para a pelada, e se acontece alguma coisa, você passa na emergência, já manda você fazer raio-x, de qualquer jeito. Mas assim, a gente sabe que não dá para ver tendão, músculo, etc. Então, caso se raio-x não resolve, então a pessoa então pede fazer ressonância magnética, né? Porque aí dá para ver já além de osso, né? Se você consegue ver bem os músculos, os tendões, etc. Né? De forma similar, a gente tem questão na geofísica também. Se a gente, por exemplo, pensa num método chamado método sísmico, similar com ultrassom, a gente também pega mais estrutura, né?
não tanto parte de conteúdo do fluido. Não quer dizer que é impossível, mas ele tem mais dificuldade do que, por exemplo, um método que trabalha com fenômeno de propagação de onda eletromagnética ou trabalha com campo elétrico, né, de forma geral. Né? Então, por exemplo, aqui é uma sobreposição de um dado chamado sísmico, que funciona com propagação de ondas mecânicas, ondas elásticas, que são a mesma coisa que ondas acústicas, só que se propagam no meio sólido, né? E sobreposição com dado que traz a resistividade, né? E não metro, né? Assim, em cores de quente para frio. Quanto mais frio, é menor resistividade, mais quente, maior resistividade. Então, a gente vê aqui, por exemplo, uma anomalia, né? Assim, de maior resistividade, que indica, no caso, a presença de um aquífero aqui. A resistividade ele é relativamente baixa, não, mas assim, alto o suficiente para indicar uma aquífero. Bom, então, a geofísica, ela justamente usa o fato que as rochas e solos não possuem propriedades físicas distintas, né? Elétricas, magnéticas. As rochas eles têm diversas densidades, velocidades de propagação de onda acústica e elástica, né? Essas propriedades variam em função de constituição mineralógica, saturação dos sais dissolvidos nos fluidos presentes nos poros, né? Todo mundo lembra, provavelmente, ainda do colégio, que quanto maior a presença dos sais no fluido, né, menor será a resistividade, ou maior será a condutividade. Né, assim, parâmetro físico extremamente importante para a gente, que trabalha com parte de prospecção de água. Então, dependendo de propriedades físicas envolvidas, a gente define melhor método geofísico, ou então, dependendo do problema, melhores métodos geofísicos. Né? Então, sempre funciona da mesma maneira. Se a gente não tem uma fonte natural, né, a gente gera energia, essa energia ela passa em subsuperfície, assim, e temos resposta que a gente registra e depois interpreta. Né? Agora, para esses projetos, quais equipamentos e métodos a gente está utilizando? Assim, usando a capacidade dos métodos geofísicos, não, assim, ou seja, investigando a Terra de forma não invasiva, né? A gente utiliza para investigar os aquíferos método de eletroestividade, ou seja, campo elétrico, a grão penetrante de radar, um método que utiliza a propagação de ondas eletromagnéticas em subsuperfície, método sísmico é o ultrassom, assim, vamos dizer assim. Né? Carro-chefe, assim, para investigação da parte de hidrogeologia é método de eletricidade. No entanto, como eu mostrei nos exemplos anteriores, é extremamente importante utilizar mais de um método para diminuir as incertezas na interpretação dos dados. Aqui uma das referências mais conhecidas, assim, a geofísica, hidrogeofísica, assim, a ferramenta para hidrogeologia, uma referência relativamente nova, de 2009, se não me engano. E aqui, só para mostrar para vocês que não são métodos aleatórios, né, que a gente escolheu para a tarefa que a gente tem para fazer, né? São os métodos sísmicos, geoelétricos e GPR, né? São dos mais indicados, né, assim, presentes nessa referência, assim, no caso. Aqui também um boletim da Sociedade Brasileira de Geofísica, né, hidrogeofísica. É recomendável aplicar as técnicas de geofísica em águas subterrâneas. Né? Obviamente, com maior foco na eletroestividade, mas também são abordados alguns outros métodos. Né? No caso, quem concedeu a entrevista, né, é um profissional da CPRE. Bom, equipamentos. Né? Aqui, só para vocês terem ideia a cara de equipamentos, né, esse método de eletroestividade, a gente adquiriu esse Scal Pro, uma empresa francesa. Lamentavelmente, no mercado nacional, a gente não tem equipamentos de boa qualidade, de geofísicos, assim, no caso. Então, esse aqui foi adquirido na França. Aqui um sismógrafo, aquele ultrassom, não, vamos dizer assim.
a Summit Pro, da empresa alemã, e GPE, esse Ground Penetrating Radar, da empresa italiana, no caso, esse Georadar, da empresa italiana IDS. Aqui já um equipamento brasileiro, para todos os ensaios que são feitos, utilizando geofísica. Ferramentas geofísicas têm que ter um bom posicionamento, porque uma vez que a gente obtém o dado, tem que saber onde que foi obtido para depois entender onde que a gente vai então, alocar nosso poço para encontrar água. E, obviamente, sempre são necessários os computadores para processar e interpretar os dados. Vou mostrar rapidamente. Otávio, está aí? Otávio? Estou, Oleg. Está. Eu passo para meu colega essa parte que ele é mais desenrolado que eu para explicar a parte metodológica, para ser mais claro para vocês. Estou no celular, Oleg, vai passando as transparências, eu vou falando aqui. Quando você fica à vontade de passar para mim quando quiser, tá? Beleza? Tá. Estão todos me ouvindo? Bom, boa tarde a todos, obrigado pela presença. O carro-chefe desse projeto, como o Oleg falou, é a eletroatividade. É um método extremamente simples, você injeta uma corrente no subsolo e você lê uma diferença de potencial elétrico. Delta V sobre I, que é pela lei de Ohm, também conhecida da época da escola, você tira uma resistência, que multiplicando por um outro parâmetro, você tira um parâmetro que é a resistividade elétrica, que é o contrário da condutividade elétrica. Próximo. Uma foto do equipamento adquirido no projeto, o Ciscal, um equipamento excelente, aí, muito bom, que nós já estamos utilizando. Próximo. Uma das técnicas que a gente utiliza é chamada sondagem elétrica vertical, como vocês estão vendo na figurinha, né? Você fica parado num ponto e você vai mudando os sensores, os eletrodos, digamos assim, e você vai alcançando maiores profundidades de investigação. Ou seja, então num ponto você está investigando em profundidade. É como se fosse uma sondagem, que a gente conhece, né? Uma sondagem da engenharia, né? Mas ela é indireta, né? Então você vai obter os parâmetros em profundidade para depois estimar os estratos geológicos, né? E presença de água doce, água salgada, etc. Próximo. E como é que você interpreta esse dado, né? Você vai levantando, né, o dado de campo e você vai plotar depois, né, esses parâmetros lidos ao longo da abertura dos eletrodos, que tem a ver com a profundidade, e vai gerar uma curva que vocês estão vendo logo aí em cima, que é a curva de resistividade aparente, que vai ser interpretada, que vai me dar um modelo hidrogeofísico da minha subsuperfície. Próximo. E uma técnica bastante interessante que o pessoal chama caminhamento elétrico, né? Utiliza os mesmos princípios e você vai adquirindo informações em profundidade e vai caminhando com esse arranjo, ou seja, você vai tendo informação tanto em profundidade como lateralmente. E esse tipo de ensaio permite você obter como se fosse uma seção geoelétrica, uma informação 2D com bastante riqueza, assim, que é muito interessante esse método e vai ser aplicado no projeto também. Próximo. Aqui só mostrando um exemplo de 3 sondagens elétricas feitas ao longo de um perfil, um bem próximo aí da influência da zona salina, outro mais afastado e outro mais afastado ainda, né? Interpretando essas curvas, você consegue fazer estimativas, por exemplo, desse contato água doce e água salgada, que é um dos objetivos do projeto, né? E aquela questão, de um dos projetos, desculpe, né? Que é a questão um problema, né, que nós temos nas zonas litorâneas, que é a intrusão da cunha salina. Próximo. Aqui só um exemplo, vocês verem, é do caminhamento elétrico, olha que interessante. Se você, é como se fosse uma imagem, né? Já chega, tanta informação que você tem que ele já é classificado como um método de imageamento, né? Embora, e aí essa imagem foi gerada com pontos, né, dados, né, que depois foram interpolados, mas ela gera praticamente uma seção, né, com uma qualidade fantástica que você consegue tirar as informações aí relacionadas com a geologia, hidrogeologia e hidrogeofísica. Próximo. Só para você, só para complementar rapidinho, Otávio. Vocês embaixo têm uma escala de cores que permite facilmente identificar a resistividade no metro, em subsuperfície, né? E como a gente já comentou, que a resistividade é um bom indicador de presença de qualidade de água, né? Então a gente pode perceber aqui que no cor azul a gente tem uma resistividade relativamente baixa, né, de 7,11 ou 11,5, né, aqui, que
indica a presença de água salobra e aqui com 48,150, né, água doce aqui. Então a gente consegue discriminar, né, consegue discriminar onde que a gente tem aqui água doce e onde ela está salgada. Ou seja, quando a gente vai colocar um poço, se por exemplo perforarmos até 32 metros, vamos entrar no corpo da água salgada já. Se a gente para em 15 metros, aqui em 17 metros, temos água doce. Desculpa, Otávio. Ótimo. Bom, aí só para ilustrar, né, no projeto nós fizemos uma primeira aquisição de dados, escolhemos, né, propositalmente uma área que é lá no DAE, em Itanhaém, né, uma área boa para se trabalhar, porque para a gente fazer o nosso ensaio nós temos que ter espaço físico, né, para estender todos os fios, né, os sensores, tá? Era uma área muito boa, segura, etc e tal, que, né, perto lá do rio Itanhaém, e fizemos os primeiros ensaios de campo ali para praticamente foi um teste do equipamento, estava tudo funcionando, e aproveitamos e coletamos dados também. Aqui uma foto, né, da gente na área lá do DAE, né, na beira do rio Itanhaém, como vocês estão vendo, um lugar muito bonito, muito agradável de se trabalhar, aí coletando os dados, né, de sondagem elétrica e caminhamento, fizemos o primeiro teste para testar essa técnica do caminhamento também. Aí estão vendo a antena do GNSS para posicionar com precisão, né, os pontos, né, onde foi coletada a informação geofísica. Próximo. Aí toda a equipe ali, né, da Unisantos ali, acompanhado ali também do Ricardo Oi, aí que tava, esse dia estava presente também, lá acompanhou o desenvolvimento dos trabalhos. E aqui só para ver um resultado, tá, pessoal? Essa aqui é uma seção do caminhamento elétrico, né, que plotado aí sobre uma imagem do Google aí da área lá do DAE de Itanhaém. A gente olha aí em azul, né, tá marcado os locais com resistividade mais baixa, alta condutividade elétrica, né. Então a gente pode observar, por exemplo, lá do rio Itanhaém, né, você tem ali nas partes mais rasas, até as mais profundas, do lado esquerdo ali da seção, uma forte influência dessa parte azul, né, provavelmente uma influência da salinidade aí do rio Itanhaém nesse local, tá? Então são informações que depois vão ter que ser checadas, estudadas, etc e tal, e esse slide mostra, por exemplo, a importância de você também estar integrando dados com outros projetos também, né, de salinidade em corpos de águas superficiais, que é uma informação importante para a gente, que estamos mais focados no subsolo, né? Então, o casamento de todas as informações adquiridas em todos os projetos na Baixada, né, já conversamos com o Sidney sobre isso, é muito importante. Aí só um detalhe de um dado, né, vendo como vocês são numerozinhos, né, que vão me gerando aquelas seções ali que vão me dar informações do subsolo, né. Aí é um dado mostrando um trechinho de um caminhamento elétrico com a sondagem elétrica, e esse dado sendo bem trabalhado, você consegue tirar informações dos estratos geológicos, hidrogeológicos, hidrogeofísicos. Aí só um exemplo de uma curva lá obtida de campo, né, como é feita a interpretação, você faz todo um tratamento matemático para tirar esse modelo de camadas, que o Oleg vai mostrar logo mais. E você vai ter depois um perfil, né, um interpretado, né, seria um modelo, né, hidrogeofísico, que vai ter que ser depois, obviamente, correlacionado com a geologia do local, né. Então, no local que você não tem pouca informação de geologia, essa aqui é uma informação muito rica que depois vai ter que, obviamente, ser checada por uma sondagem e validada, etc. e tal. Próximo. Nesse local em particular, assim, também o objetivo foi entender assim, o padrão, não, assim, de solo contaminado com água salgada, era de esperar que vai ter uma forte influência de cunha salina. Tá? Então, mais ou menos para pegar padrão, não, que a gente tem na Baixada, né? no Itanhaém, no caso. Então, de água salobra é água salgada. Né? Assim, no caso, água salgada 1 metro, salobra de 8 metro, para a gente ter ideia mais ou menos em qual que está, em qual faixa que está esses valores aí, para a geologia que a gente tem. Ok, Oleg, acho que agora é com você, né? Beleza, então, o primeiro campo, muito obrigado, Otávio. O primeiro campo foi extremamente importante, muito importante, porque, imagina, chega um equipamento assim, de ponta, excelente, só que a gente nunca utilizou esse equipamento, né? E também a gente não sabe se ele está em bom estado, ou viajando de França, por exemplo, até o Brasil, ele pode ter algum problema ou problema de fabricação. Então, a área de DAE também foi escolhida por esse motivo, que a gente conseguiu testar com segurança todo tipo de parâmetro, adquirir dados com tranquilidade e validar esse equipamento também. Agora, essa segunda saída de campo, não, e também no Itanhaém, no Jardim Aguapiú e São Camilo, já foram realmente
buscando, assim, já atuando como caçadores de água, né? Assim, tem caçadores de tesouro, né? Mas a gente colocou chapéu de caçador de água e fomos lá. É um chapéu entre chapéu de Indiana Jones e chapéu lá de Hogwarts, de escola, onde estudou o famoso geofísico Harry Potter. Então, já fomos caçar água. Então, assim, escolhemos, obviamente, os locais onde a gente poderia ter alguma chance de encontrar água doce, né? Pensando em morro, pensando no sistema de aquífero que a gente tem na Baixada Santista. Então, esses são os dois locais onde a gente adquiriu dados geoelétricos. E, então, esses são esse aqui de Jardim Aguapiú. Inclusive, tivemos bastante sorte, encontramos perto de antiga sede de Sabesp, um poço que um morador de uma casa fez. Ninguém, lamentavelmente, sabe a profundidade, se a gente não teve condição no momento medir, mas ainda a gente vai voltar para esse poço, vamos tentar medir a profundidade, e pegamos uma amostra que deu uma água, provavelmente assim, uma água doce, não potável, porque nesse poço aí. Então já fui meio como que, bom, já sabemos que tem uma água com qualidade legal, vamos ver se confirma com dados geofísicos. Então, a gente adquiriu esses dois sondagens. Tem algumas coisinhas assim que é importante mencionar aqui, né? Assim, é uma curva que a gente vai adquirindo, como vocês lembram assim, da parte anterior da palestra, né? Cada um desses pontinhos é bastante soro para adquirir, né? Assim, cada um desses pontos é um trabalho para adquirir esse dado, né? Assim, uma vez que a gente monta essa curva, né? Assim, como já comentou o Otávio, tem um processo de construir a partir dessa curva um modelo, né? Ajustando a curva calculada, utilizando algumas formulações físicas matemáticas na parte de propagação de onda de campo elétrico no meio estratificado. Então, uma vez que a gente faz esse ajuste, é importante que erro não seja muito grande, né? Aqui erro é minúsculo, é menos de 1%. Né? Não é erro nos parâmetros, é erro no ajuste da curva. Né? E aí a gente tem, quais parâmetros que a gente tem nesse modelo? A gente tem resistividade para uma das camadas, temos número de camadas aqui, no caso são 5 camadas de semi-espaço, 6 camadas. A gente tem resistividade para cada uma dessas camadas e espessura para cada uma delas. Né? Então, por exemplo, a camada 1 são 149,7 a 1 metro e 1 metro de profundidade. Né? Então, uma vez que a gente tem esses dois modelinhos, a gente interpola entre os dois e constrói esse modelo aqui. Né? Nesse caso aqui, assim, a gente tem uma resistividade, assim, vamos dizer, que é esperada de um aquífero sedimentar, assim, com água doce, assim, de 80 a 1 metro, 134 a 1 metro. Assim, sedimento provavelmente é arenoso saturado com água doce. Por que valores são diferentes? 134 ou 80, um menor, outro maior. São diversos fatores, mas provavelmente um fator mineralógico. Né? Se a areia pode ter condutividade, resistividade distinta, né? Pela presença maior ou menor da argila, por exemplo. Né? No entanto, esse foi a primeira vitória, vamos dizer assim. Obviamente, a gente ficou muito feliz de encontrar água doce, né? Porque, inclusive, antes de começar o trabalho, a gente teve informação de que em cada 100 poços perfurados, apenas 2, né, que encontram água doce na Baixada Santista. Aqui em São Camilo, esse local aqui perto também. E temos novamente nossas curvas de uma qualidade que a gente considera boa também. E, novamente, temos um forte indício de presença de água doce, assim, aqui. Então, a gente tem uma camada de sedimentos ricos em matéria orgânica, por causa de presença dessa matéria orgânica, né? Vamos chamar, água que a pessoa extrai nessas profundidades, né? De 5, 8 metros,
ela sai preta, né? O pessoal até utiliza filtrando para dar para patos, para dar para uns animais de estimação, não sei como filtram, não sei se ela fica boa também, mas para consumo humano o pessoal não consegue utilizar mesmo, né? Aqui. E depois vem uma camada de argila, né? De baixa resistividade, e aí vem logo já um sedimento arenoso, provavelmente com água doce. Agora, na saída de Campo 3, a gente se aventurou para Cubatão, né? Para entender um pouco o que a gente vai encontrar. Fomos para o Parque Ecológico Cotia-Pará. E aí, assim, vocês sabem que ele está aqui na Anchieta, né? E não está bastante alto, né? Numa cota relativamente importante, né? No entanto, a gente sabe, né, assim, que Cunha Salina ela também entra nos corpos de água também, né, dos rios, né? E a partir dos rios se adentra também aos aquíferos, né? Ou seja, não apenas do mar que ela vem direto para o aquífero, ela pode subir pelo rio e depois do rio adentrar também no aquífero, água salgada, né? E esse foi o caso aqui, né? A gente encontrou sedimento saturado para valer assim com água salgada, assim. Ou seja, está salgadíssimo, não está salgado, está tipo bem salgado. Então aqui o aquífero está totalmente saturado com água salgada. Fizemos mais um teste em Cubatão. Cubatão é uma área industrial, tem bastante tubulações. A gente queria ver se a gente consegue algum dado em cima dos locais com interferências de infraestrutura subterrânea. E, lamentavelmente, assim, tubulação realmente interfere de uma maneira bem crítica, assim, no caso. E a gente tinha que descartar uma boa parte da curva aqui e só utilizamos uma parte, né? E tem água realmente, não sei a qualidade dele, tem água relativamente rasa aqui, a partir de 5 metros de profundidade, sedimento saturado com água doce. Se a gente desce para a praia, não, fazendo uma tradagem em 1 metro, a gente encontra lençol freático. Aqui, o lençol freático está em 5 metros de profundidade, aproximadamente. Aqui chegou a vez de Peruíbe. Peruíbe, a gente visitou Jardim Europa e a Estrada do Lontra. Nenhum dos dois tem acesso à água de Sabesp. No Jardim Europa, o pessoal está planejando, né, se levar tubulações. Na Estrada do Lontra não tem de previsão quando a água de Sabesp vai chegar. Então, aqui a localização, na parte de Jardim Europa, né, se a gente fez aqui na rua 9, né, o CV1, né, o CV2 fica na rua Brinco de Princesa. Aqui. Vocês veem também que tem um rio branco aqui, então a gente espera que pode ter uma salinidade aí maior aí no CV2 do que no CV1. E a gente realmente encontra uma água, um sedimento saturado ou com água salobre ou então camada argilosa, assim, aqui, com 9,7, assim, aqui mais perto do rio, né? E depois vem uma alteração de rocha com 71 metros, porque a gente, depois de uma camada com uma água salobre, caso se for, né, assim, é difícil esperar encontrar uma água doce embaixo, assim, uma interpolação aqui de outra camada de argila, né? Porque a água doce, ela tende a ficar, ela tem densidade menor, tende a ficar acima de água salgada, né? E mais perto do morro a gente encontra sedimentos saturados com água doce ou bem pouco salobra, né, assim, no caso. A gente, falando com moradores, ficamos sabendo que se tem alguns poços, né, de água, né, e nessa local aqui de Rua 9, aqui
subindo ele, você consegue entrar aqui na mata, né? A pessoa está botando um monte de gato, tubulações subindo para as nascentes, né? Então, várias casas aqui, eles estão pegando água das nascentes. Aí. E, inclusive, é uma trilha meio turística, apesar de ser proibido não andar por essa trilha. Sabesp adverte não subir, porque tem uma piscina de Sabesp. Outro local, então, a estrada do Lontra, assim, na parte mais rural já de Peruíbe, né? O local assim bem interessante, assim, bem conveniente para a gente, para fazer bem cômodo, assim, essas estradas longas facilitam na logística e não tem acesso à água de rede pública. Realmente, pessoas estão precisando, estão consumindo água bem ruim aqui. Acabam realmente nossa sede aqui. A gente chegou aqui, no caso, abrir cabo de um lado e do outro 300 metros. Imagina, entre um eletrodo e o outro, entre A e B, não, aqueles eletrodos que a gente injeta corrente, né? Tem 600 metros aqui, para vocês terem ideia. Né? Para adquirir esse último ponto, tínhamos que afastar um eletrodo do outro a 600 metros. Levar os cabos, etc. Né? Então, só para vocês terem ideia aqui. Bom, e a partir de 4 metros aproximadamente até 30 tem água doce. No entanto, a qualidade dessa água doce ela pode ser variada. A tendência é quanto mais profundo que a gente pega a água, ela é melhor, está melhor. Bom, sobre os trabalhos futuros, né? Otávio, se você quiser, participa aí, né? A gente pretende, então, assim, adquirir os dados geofísicos nos demais municípios da Baixada Santista. Vamos fazer aquisições de dados com outros métodos, no caso, método sísmico GPR, já nos locais onde já tem dados de eletricidade, e em outros municípios também, onde vamos adquirir os dados de eletricidade. Vamos aprimorar os modelos hidrogeofísicos com os dados complementares, né? Tratar também de unificar esses dados num só, não, vamos dizer assim. E queremos também integrar os dados que vamos adquirir e que já adquirimos e vamos adquirir futuramente, os modelos que vamos construir com os dados e modelos, né, que outros projetos que estão em andamento, por exemplo, o projeto de intrusão salina nos corpos de água, né, desenvolvidos na Baixada Santista, principalmente com financiamento de FII. Que queria falar mais, Otávio? Quer complementar alguma coisa? Não, acho que é isso aí. Você colocou bem tudo isso aí. Obrigado. Bom, eu quero complementar. Sim. Bom, bem rápido, a gente está com o tempo meio apurado aí, mas vamos lá. O porquê desse trabalho todo dentro do comitê, desse pessoal aí que vem trabalhando fortemente em cima desses métodos geofísicos e tudo mais. O que a gente quer com essa história toda? A gente quer, na verdade, fazer um mapeamento dos possíveis aquíferos que se tem na Baixada para que, no futuro, o FEIDO possa financiar poços profundos nessas regiões onde que não é abastecido pela Sabesp, e a gente possa, desse modo, abastecer as comunidades isoladas. Isso é um trabalho que é necessário, porque não dá para a gente ficar tentando perfurar poço na tentativa e erro. Com esses métodos, a gente vai praticamente, de certo modo, quase na certeza de que vai perfurar e vai dar água naquele local. Por quê? Eles já vão fazer um estudo antes e a gente vai lá e perfura e o poço vai dar água. Coisa que, se a gente contrata uma perfuradora, ela inicia a perfuração, se deu água, muito bem, se não deu, o problema é seu, entendeu? Então, diante disso, a gente está buscando tecnologia de ponta, de primeiro mundo, como eles vêm trabalhando aí. Eu agradeço muito o trabalho que eles vêm desenvolvendo, junto a essas pesquisas que vêm trabalhando. Além do que, nós estamos na vanguarda em relação a todo o litoral do Brasil, porque não existe esse mapeamento de áreas litorâneas. A gente está tentando fazer um mapeamento nas nossas áreas.
Isso é importantíssimo. Eu acho que a gente vai largar lá na frente em relação aos outros comitês litorâneos e também uma inovação perante, eu acho que dentro do Brasil mesmo, em relação a isso. Eu acho que a gente vem fortemente nisso, a rapaziada está trabalhando aí, os nossos doutores aí, eu só tenho a agradecer, eu já acompanhei alguns dados deles, eu acho que está dando certo a coisa, e a gente tem que agora bater forte nisso. Eu conto com o Oleg para ampliar esses dados e buscar mais dados, para que a gente também... Outro detalhe que a gente vai também fazer é uma confirmação dos dados deles. Como? Vamos perfurar um poço num determinado local e vamos ver se o método dele realmente está batendo com o que a gente vai perfurar o poço e fazer uma leitura das camadas que tem naquele poço lá, entendeu? E a gente vai fazer uma leitura de tudo que está dentro do poço e comparar com os dados que eles têm. É uma maneira da gente confirmar o que eles vêm medindo. Para isso, a gente, pelo menos na mecânica, a gente falava, tem ensaio destrutivo e não destrutivo. O deles é um ensaio que não é destrutivo. E quando você perfura, você está destruindo a camada. Então, você está perfurando ali. Então, eu acho que é um trabalho de vanguarda, que a gente está caminhando. Eu acho que vamos em frente e eu acho que é por aí.